O que fazer em caso de hipo ou hiperglicemias no exercício? Nós já temos um vídeo aqui no canal falando um pouco mais sobre o que fazer para evitar ou reduzir o risco de hipo e hiperglicemias no exercício. Mas hoje nós vamos falar sobre o que você deve fazer caso venha a ter uma hipo ou hiper durante o exercício. Mas antes de nós irmos para o conteúdo de fato, antes de eu te explicar de fato o que fazer, clica no link aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também lembra de ativar o sininho, ativar as notificações para você ficar sempre por dentro de tudo o que nós compartilharmos por aqui. E tem muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana para te ajudar a viver melhor com diabetes e a gerenciar melhor suas glicemias. Então se inscreve e ativa o sininho, ativa as notificações. Vamos lá. Nós sabemos que o ideal é que nós consigamos criar estratégias, consigamos ajustar nosso tratamento para que não tenhamos nem hipo nem hiperglicemias durante o treino. Porém, nós não somos máquinas, nós não somos robôs e existem milhares, dezenas, na verdade, de fatores que influenciam nas glicemias e nem sempre nós conseguimos controlar todos eles. Então, por isso, sim, mesmo que você tenha um tratamento muito bem ajustado, mesmo que você conheça e domine várias estratégias, uma vez ou outra você irá ter hipo ou hiperglicemias durante o treino. Faz parte do jogo, digamos assim. E o que fazer nessas situações? Muitas pessoas têm dúvida. Thales, continuo treinando, paro o treino, posso voltar para o treino, não posso, o que eu tenho que fazer? Então vamos entender melhor essas situações. Começando primeiro pela hipoglicemia. Digamos que você começou o exercício, começou o treino e ali geralmente as hipoglicemias acontecem de 30 a 45 minutos após o início do treino. É o momento ali onde geralmente nós temos mais hipoglicemias. Então você iniciou o treino, passou ali 30 minutinhos, você começou a sentir os sintomas de hipoglicemia. Primeira coisa, independente se você usa o Libre ou não, meça a glicemia capilar, faça uma ponta de dedo. Então, começou a sentir os sintomas, para o exercício, faz uma ponta de dedo para ver enquanto a sua glicemia está. Confirmada a hipoglicemia, realmente estou com hipoglicemia. Nós vamos analisar a profundidade, o grau dessa hipoglicemia. É uma hipoglicemia branda? Por exemplo, uma hipoglicemia de 68, 66, 65? Ou é uma hipoglicemia mais média para grave, média para severa? Ou seja, uma hipoglicemia ali abaixo de 50, de 48, de 38, de 45. Então, primeira coisa, nós precisamos avaliar o grau da hipoglicemia. É uma glicemia de uma hipoglicemia de 68, é uma hipoglicemia de 50. Ok. Você vai fazer a correção para essa hipoglicemia com carboidratos de rápida absorção, então açúcar, mel, refrigerante que não seja light, suco, aquele suquinho de uva ótimo para corrigir hipoglicemia. Então você vai fazer a correção com uma hipoglicemia de rápida absorção, com um carboidrato de rápida absorção, tomando sempre muito cuidado para não consumir carboidrato demais e não ter uma hiperglicemia de rebote. Corrigiu a hipoglicemia, consumiu ali a quantidade de carboidrato que você costuma consumir para sair daquela hipoglicemia, nós vamos para a segunda etapa, que é de acordo com o grau da hipoglicemia, eu posso voltar ao exercício ou não. E aí é a recomendação principal. Se você teve uma hipoglicemia branda, leve, ou seja, uma hipoglicemia de 68, 65, até uma hipoglicemia de 55, você pode corrigir, aguardar a glicemia voltar ali pelo menos a 70, 75, ou seja, aguardar a glicemia se normalizar e aí sim você pode voltar ao exercício caso você queira, caso você esteja se sentindo bem. Então, em caso de hipoglicemia branda, sim, você pode corrigir, aguarda a glicemia normalizar e volta ao exercício se você estiver se sentindo bem. Em caso de hipoglicemias severas ou com graus ali elevados, então abaixo de 50, por exemplo, o ideal é que você corrija, aguarde a glicemia se normalizar e então encerre o exercício. Thales, mas por que aguardar a glicemia se normalizar e não já encerrar o exercício de uma vez?
Porque quando eu falo encerre o exercício, então vá embora, digamos assim, da academia. E o ideal é que você aguarde na academia. Então você passou mal ali, sentiu a hipo, corrigiu, não vá embora, não dirija, não saia na rua antes de a sua glicemia ter voltado para a faixa normal, porque isso pode ser perigoso. Então aguarda lá na academia até a glicemia se normalizar e depois você vai embora. Por quê, Thales? Porque hipoglicemias, principalmente hipoglicemias severas, elas aumentam o risco de novas hipoglicemias nas próximas 24 horas. Então, nesse caso, se você retornar para o exercício, as chances de você ter uma nova hipoglicemia são muito grandes. Então, você terá mais benefícios se interromper o exercício do que se voltar para ele. Já hipoglicemias brandas, como por exemplo 65, 68, elas aumentam sim o risco de hipoglicemia também nas próximas 24 horas, mas de forma muito menos significativa do que hipoglicemias severas. Então você vai voltar para o exercício, pode ser que você tenha uma nova hipo, mas isso vai ser também uma hipo branda. Se ela cair de novo, ela vai cair de novo ali próximo dos 68, da mesma hipoglicemia que você teve antes. E o risco é bem menor do que quando você tem uma hipoglicemia severa. Existe o risco, sim, existe, mas ele é muito menor do que quando você tem uma hipoglicemia severa. Outra coisa que nós precisamos analisar também é o tempo gasto para sair dessa hipoglicemia. Se você teve uma hipoglicemia branda, por exemplo, 63, 64, só que você consumiu carboidrato e a glicemia está demorando muito a subir, ou seja, 15, 20, 30 minutos e nada da glicemia subir, o ideal é que você encerre o exercício e não retorne. Você só vai retornar quando você consumiu carboidrato e dentro ali dos próximos 15, 20 minutinhos a glicemia já tiver se normalizado. Se essa hipoglicemia persistir, encerre o exercício e continue monitorando a glicemia e, se preciso, ligue ali para um serviço de emergência ou procure um pronto-socorro, um hospital, porque isso também pode ser perigoso. Então, se a glicemia não estiver subindo, pode gerar grandes problemas, então fique atento a isso também. Então vamos lá, resumindo a hipoglicemia, quais os passos eu preciso seguir? Primeira coisa, sentiu os sintomas, medição da glicemia. Segunda coisa, correção com carboidratos de rápida absorção, dependendo do grau da hipoglicemia. Então, se é uma hipoglicemia mais branda, eu não vou consumir tanto carboidrato quanto uma hipoglicemia mais severa, de 40, por exemplo. Então, meço a glicemia, faço a correção com carboidratos de rápida absorção, aguardo ali 15 a 20 minutinhos, meço a glicemia novamente. Se eu tiver tido uma hipoglicemia branda e a minha glicemia já estiver se normalizado, eu posso retornar ao exercício. Se eu tiver tido uma hipoglicemia severa e mesmo que a glicemia já tenha se normalizado, eu devo encerrar o exercício, ok? Essa é a melhor conduta caso você tenha uma hipoglicemia durante o treino, durante o exercício. Thales, e agora a hiperglicemia? Como eu lido com a hiperglicemia? Então, primeira coisa que durante o treino é mais difícil nós conseguimos identificar os sintomas da hiperglicemia do que da hipoglicemia, porque os sintomas da hiperglicemia se confundem muito com o do estresse do exercício. Mas começou a sentir os sintomas, está sentindo ali que não está rendendo bem no treino, que possivelmente sua glicemia pode ter aumentado, ou através do Libre você viu que ela aumentou, mesma conduta, meça a glicemia, você vai ver ali enquanto ela está em 200, né? Está em 250, você vai aplicar insulina de acordo com o seu fator de sensibilidade à insulina para corrigir aquela hiperglicemia, mas levando em consideração que você está no meio do exercício, então você está mais sensível à insulina. Digamos que seu fator de sensibilidade seja 1/50. É um fator de sensibilidade mais difícil de se encontrar, mas digamos que ele seja 1/50. Para cada uma unidade de insulina, sua glicemia cai em 50 pontos. Digamos que você está ali no exercício e mediu a glicemia, ela está em 200. Então, o ideal para você voltar a sua glicemia para 100 seria aplicar 2 unidades de insulina. uma unidade para cada 50 pontos, ok? Porém, no momento do exercício você está mais sensível à insulina, ou seja, a insulina tem uma potência, um poder de ação maior. Então pode ser que essas mesmas 2 unidades que funcionariam em qualquer outro momento do dia te levem a uma hipoglicemia durante o exercício.
Então, neste caso, no momento de corrigir uma hiperglicemia durante o treino, o ideal é que você faça uma correção mais conservadora. Por exemplo, nessa situação, pensando em um fator de sensibilidade de 1:50, eu recomendaria aplicar ou 1 unidade ou 1,5 unidade, caso a sua caneta faça meia unidade. Então, eu recomendaria ali uma redução de até 50% no que seria a dosagem total, para corrigir uma hiperglicemia no meio do treino. Feito essa correção, você vai aguardar o tempo de ação da insulina, ou seja, o tempo que ela gasta para começar a reduzir sua glicemia, que geralmente fica ali em torno de 15 minutinhos, medir a glicemia novamente e analisar. Opa, realmente ela começou a cair, começou a voltar ali para minha faixa. Posso reiniciar o exercício se estiver se sentindo bem. Então, digamos que a glicemia estava ali em 200, fez a correção, 15, 20 minutinhos depois ela já começou a cair para 180, 170. Ok, pode retornar ao exercício caso esteja se sentindo bem. E, de preferência, se você também conseguir medir os corpos cetônicos e não houver ali cetoacidose, sinal de cetoacidose, melhor ainda. Mas, geralmente, nem todo mundo carrega ali as fitinhas, nem todo mundo consegue medir se está tendo uma cetoacidose ou não. Então, nós vamos usar esses parâmetros de hiperglicemias para analisar. Também vamos seguir a mesma lógica da hipoglicemia. Glicemia chegou em 200, até 250, ok, dá uma corrigida, espera ela voltar e aí pode reiniciar o exercício caso esteja se sentindo bem. Acima de 250, 260, 70, 80, 300, o ideal é que você interrompa o exercício, faça a correção, interrompa o exercício, aguarde a glicemia se normalizar e então encerre o exercício, volte para casa. Principalmente porque o risco de você entrar em uma cetoacidose se você continuar o exercício, se for um exercício de alta intensidade, é muito grande. E outro detalhe importante neste caso, tenha paciência. Não saia aplicando insulina em cima de insulina, dose sobre dose, porque senão você pode ter uma hipoglicemia severa por causa dessas correções. Então, tá com uma glicemia de 300, aplicou ali 4 unidades de insulina, por exemplo, aguarda 15, 20, 30 minutinhos para ver como a glicemia vai se comportar. Depois de 30, 40 minutos é que você vai começar ali a pensar em outras condutas, medir a glicemia novamente, talvez procurar um médico, uma emergência. Mas lembre-se, a insulina atinge o seu pico de ação, as insulinas ultra rápidas, em torno de 1 hora. Então, se ainda não tiver passado 1 hora e meia que você aplicou insulina, não aplique novas dosagens por cima, porque isso pode te levar a um risco muito grande de uma hipoglicemia severa. A não ser, obviamente, que você esteja com glicemias de 300, 350 e subindo, ou maior que isso e subindo. E aí, nesse caso, o ideal é que você já procure direto a emergência, você vá direto ali para o hospital para que isso possa ser feito com mais cuidado, com mais cautela. Dificilmente, se você tiver um tratamento ali bem adequado, você vai chegar a esses níveis glicêmicos durante o exercício. Provavelmente você vai ficar ali entre 200, 250 quando subir muito. E aí, nesse caso, você vai tomar essa conduta. Faça a correção, lembrando que você está mais sensível à insulina, aguarde a glicemia normalizar. Se você estiver se sentindo bem, você pode retornar ao treino. Só precisamos lembrar de um outro detalhe, principalmente quando nós falamos de hipoglicemias, é que se você vai retornar para um exercício aeróbico de intensidade prolongada e tem insulina ativa, você pode ter um risco aumentado de hipoglicemia. Então pode ser que você corrija a hiperglicemia, volte para um exercício aeróbico prolongado e aí tem uma hipoglicemia. Por quê? Porque existe insulina ativa e aquele exercício já tende a reduzir a glicemia. Parece complexo, mas é uma coisa que também precisamos levar em consideração. Então, sempre analise também para qual tipo de exercício você vai retornar. Vale a pena retornar para aquele tipo de exercício? Então, se eu acabei de ter uma hipoglicemia
e eu estou ali fazendo, por exemplo, um exercício aeróbico prolongado, por mais que eu já tenha corrigido, digamos que eu corrigi e a glicemia ainda assim não subiu muito, vale a pena eu continuar esse exercício? Será que eu vou realmente ter benefícios ou não? Hoje é melhor eu encerrar, amanhã eu acerto a estratégia e tento novamente. Então nós sempre precisamos pensar esse risco e benefício, porque muitas vezes, por mais que você esteja se sentindo bem, por mais que tenha sido uma hipo ou uma hiper branda e que a glicemia já tenha se normalizado, pode ser que para o tipo de exercício que você vai retornar, aquela decisão não seja a melhor opção. Pode ser que para aquele tipo de exercício seja melhor você encerrar naquele dia. Então nós precisamos sempre estar atentos a esse feeling e a esse bom senso de risco e benefício, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais dessas condutas. Com o tempo você irá refinar isso, você vai até desenvolver suas próprias condutas. Opa, quando isso acontecer eu vou fazer isso, quando isso acontecer eu faço isso. Mas tenha sempre em mente essa base que eu compartilhei com vocês aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, dá o seu like, porque isso me ajuda a entender melhor se você está gostando, se você não está gostando. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários também, porque vai ser um prazer poder te ajudar, te responder e quem sabe a sua dúvida não vira tema para um próximo vídeo. No mais, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, sim, faça esse tanto de coisa porque isso vai beneficiar somente a você e nos vemos no próximo vídeo, nos vemos aí na próxima semana talvez.